Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez nos encontros da Lua Cheia. Hoje é dia 15 de dezembro de 2024, último encontro desse ano de 24, hein? E hoje, às 6 horas da manhã, 6 horas e 1 minuto da manhã, o Sol se tornou, aliás, o Sol fez oposição à a Lua se tornou cheia, o Sol no signo de Sagitário e a Lua no signo de Gêmeos, né? Marcando, então, mais uma nova Lua cheia, e, como sempre, todos os meses, recebo amigos e amigas e colegas e parentes e um monte de gente para fazer o nosso bate-papo mensal, mais uma vez, porque tem hoje um orgulho muito grande de receber aqui no nosso encontro da Lua Cheia do final de ano, né? Alegria Almeida. Alegria Almeida, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, Robson. Eu que agradeço pelo convite. Muito feliz Eu de fico estar feliz. aqui. E alegre também. Que- Tem uma Muito coisa bom. interessante, né? Eu até já comentei com você, mas o pessoal é bom saber. Alegria, que nome tão bonito. Onde é que veio esse tal da alegria? Alegria, as pessoas perguntam se meus pais eram hippies, né? Sei. Que alegria, alegria, né? Ainda mais vindo de uma época, né? Filha de uma época de pais que viveram a ditadura. Então, não, meu nome meus pais não eram hippies. O meu nome é de origem portuguesa. O nome da minha mãe é Maria Alegria. O nome da minha avó era Maria da Alegria. E a madrinha da minha avó também se chamava Maria da Alegria. Olha só. E lá em Portugal, eles davam o nome da madrinha. Então, a minha avó recebeu o nome da madrinha, de Maria da Alegria. A minha mãe acabou recebendo o nome da madrinha dela também, que era Maria Alegria, lá de Portugal. E aí, o meu, tiraram Maria, tiraram o da, e só alegria, é alegria, né? Alegria. Alegria, é de Muito origem bonito. portuguesa. Acho muito bonito esse nome. Obrigada, Mas, Robson. enfim, muito obrigado por ter vindo. E a Alegria participou últimos tempos aí da Astrológica Nova Geração, que foi muito bem, por sinal. O pessoal muito bom também, por sinal, da sua nova geração, né? Sim, uma turma boa, hein, Ó, eu Robson? tenho orgulho de vocês todos da nova geração, porque saíram da Gaia e estão seguindo o Sim, caminho em frente por aí, defendendo a astrologia, certamente. sim. Sempre quando a gente começa o nosso bate-papo aqui no Encontro da Lua Cheia, eu faço algumas perguntas. Primeiras perguntas: quem é você? De onde você veio e do que você vive? Quem sou eu? Eu sou Alegria Almeida, né? Sou capricorniana, com ascendente em Capricórnio. Eu sou uma pessoa que formada pela Gaia. É difícil essa pergunta, né? Quem é você, Robson? Ai, que eu não esperava essa pergunta. Olha só. Quem sou eu? É, Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, sou uma pessoa que busco melhorar, busco me conhecer melhor, né? Busco autoconhecimento sempre, até a astrologia, me encontrar dentro da astrologia tem muito a ver com as minhas buscas internas. Desde criança eu tenho essa sede por buscar o conhecimento, por querer me conhecer melhor, por eh, querer ser uma pessoa melhor. Eh, quem sou eu? Às vezes eu sou mãe, né? Hoje eu sou mãe, falo muito de astrologia infantil. é, Gosto muito da vida, gosto muito dos prazeres da vida, né? Tenho uma lua em touro. É, e, assim, difícil essa pergunta. É, eu acho que eu tô aí, tô na busca Eu acho que cada dia eu me surpreendo mais comigo mesma. Eu acho que tem essa resposta, quem sou eu? Eu tô tô na busca, tô É sempre certo. mudando, sempre numa metamorfose, me aprendendo, evoluindo, crescendo, me descobrindo, às vezes me redescobrindo, me reinventando, né? Que às vezes a gente chega a uma conclusão na vida e acontece alguma coisa que muda toda a rota e você tem que reformular a rota, e aí você já fala, não, acho que eu não sou tão desse jeito, e acaba indo para um outro caminho.
né? Os ciclos, se a gente falar de astrologia, os ciclos planetários que vão também interferindo na vida no momento que a gente está vivendo e a gente vai mudando e vai indo para um lado, para o outro. Mas sou uma eterna buscadora, uma eterna curiosa pela vida e aventureira e gosto dos prazeres da vida. Acho que essa sou eu. E de onde você veio? Da onde eu vim? Da onde eu vim? Eu vim, eu vim de São Paulo, nasci na Avenida Paulista, Ah, né? Eu nasci no Hospital Beneficência Portuguesa e vim de uma família portuguesa, tenho origem muito europeia na minha educação, desde criança. E, e vim de São Paulo, sempre morei em São Paulo, nasci aqui, eh, no Paraíso, né? Nasci no Paraíso, até tinha uma brincadeira quando eu era adolescente, né? Qual o seu nome? Alegria. Onde você mora? No Paraíso. Como assim no Paraíso? é verdade. E do que você vive? Do que eu vivo? Hoje eu vivo da astrologia. Hoje eu posso falar que eu vivo da astrologia. Eu, eu vivo das minhas relações, eu vivo do meu conhecimento e vivo hoje respirando astrologia no meu dia a dia, hoje em dia. E você começou na astrologia. Como é que chegou a astrologia até você? Seus pais tinham algum contato com isso? Nenhum, Robson. Nada. Nenhum. Eu vim de uma família bem tradicional, até foi muito difícil para eles, né? Para eu entender quando eu virei a chave na minha vida e assumi a astrologia como a minha profissão principal. Eu lembro direitinho, primeira vez que eu fui, que eu preenchi uma ficha médica, né? E aí tá escrito profissão. Eu lembro direitinho que eu olhei. Antes eu escrevia, né, a minha antiga profissão. Aí eu, astróloga, escrevi, entreguei assim né, eu me empoderei dessa profissão, porque para quem vem de uma família tradicional, meu pai era comerciante, meu pai veio de Portugal, né, meu pai também era português, o nome Alegria veio pelo lado da minha mãe também, mas meu pai também era português, já falecido, então ele veio de Portugal para cá muito novo, ele veio de navio, ele era pequenininho, Nossa. veio para cá, e aí a minha mãe nasceu aqui no Brasil, mas veio também de uma família portuguesa. Minha mãe fez direito, né? Na cabeça dos meus pais, meu pai foi comerciante, lutou muito para trabalhar, teve restaurante, comércio, a vida inteira naquela luta, e sempre naquele pensamento, né? Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar com o que eu não gosto para conseguir ganhar o meu dinheiro, conseguir construir a minha família. Então, eu vim de uma família que tinham poucas opções, né? Ou era o direito ou medicina. O resto era, não, isso você não vai ganhar dinheiro, você não vai conseguir construir nada na sua vida. Então, eu fui educada muito com esse pensamento, né? Quando eu era mais nova. E astrologia, eu sempre gostei de astrologia. Quando eu era pequena, eu lia muito almanaque. Sei. Almanaque, a lua, eu sempre fui apaixonada pela lua. Eu falo até com tios, com minha mãe, né? A gente tem uma relação muito próxima. Eu era uma criança que observava a lua, via o coelho da lua, conversava Ah, o com a lua. coelhinho da lua. Você vê- Poucos conhecem o coelho da lua. Sim, Só os do bem. Bom não coração. é? Só de bom coração. Então, assim, Coelhinho da lua. sempre gostei. Estrela cadente. Eu estava conversando com meu marido esses dias. Meu marido nunca viu uma estrela cadente. Falei, Rafa, você não olhava para o céu quando você era criança? Porque assim, eu sempre olhei para o céu, desde criança, desde a minha infância. O céu para mim sempre foi uma inspiração. A lua, de conversar com a lua, de. E aí eu fui, com o tempo, eu fui crescendo, li almanaque, né? A signologia, né? Que no começo, Sim. quando a gente começa, né? A gente vai só nos arquétipos dos signos e vai entendendo. Fiz uma profissão, quando eu cheguei ali na vestibular, tem que prestar alguma coisa, tem que prestar alguma coisa. Eu prestei rádio e televisão, comunicação social. Fiz comunicação social e foi uma coisa muito fluida na minha vida, né? Eu comecei o estágio, eu comecei a faculdade, já comecei a estagiar e fui andando, e aí já comecei a trabalhar, e já comecei a criar uma carreira. Então foi uma coisa muito fluida. Que eu não cheguei a pensar, eu gosto disso, não gosto disso, eu quero isso, não quero isso. Terminei o terceiro colegial e já fui. Fiz uma carreira dentro da televisão, fiz uma carreira bonita dentro da televisão, uma carreira muito significativa e muito importante na minha trajetória, né? Mas quando eu cheguei ali no meio né? Tava ali no meio da carreira, aí que me deu a quebra. Eu entrei na Gaia, comecei a Gaia em 2013.
Procurei uma escola de astrologia, li alguns livros também de astrologia, mas quero me profissionalizar, quero uma escola boa de astrologia. Encontrei a Gaia na internet, né? A Gaia era muito perto da minha casa, a antiga Gaia ali da Ana Rosa, que eu morava ali perto, né? Eu nasci no Paraíso, mas sempre morei na Vila Mariana e por aqui. E aí eu comecei a Gaia. Na época era presencial, muito gostoso. Eu lembro dos intervalos ali da Gaia. O primeiro contato com a astrologia mesmo profissional foi com você, que eu comecei fazendo, as primeiras aulas foram com você. Eu fiz aquele curso de verão de janeiro, não Sim, sei nem se sim. existe ainda, existe, Não, Robson? agora não tem mais. Eu comecei fazendo esse curso de verão. Tem cursão. Eu fiz esse curso, foi muito, muito legal. E aí fui fazendo a Gaia, fui fazendo em doses homeopáticas, né? Porque eu não fiz de uma. Tem muitos astrólogos que ingressam na Gaia e vão até direto. Eu não. Eu fiz, aí no meio do caminho eu engravidei, Lembro disso. né? Aí gestei, eu tive uma gestação aqui dentro da Gaia. Aí meu filho nasceu, aí eu parei um tempo. Fiz outros cursos também. Aí eu conheci outros astrólogos também no meio do caminho. Fiz um curso com um astrólogo, um curso com outro astrólogo e fui indo minha caminhada astrológica. Chegou um momento ali que meu primeiro filho, né, que eu tenho dois, ele já estava com 2 anos, e aí eu conhecendo o meu mapa, né, e vendo que eu tenho uma questão muito desafiadora entre a mulher, com uma Vênus em Aquário, na casa 1 e uma Lua em Touro, na casa 4, Olha, né, em quadratura. Sabe, é um desafio ativar a maternidade para mim. Foi realmente desafiadora, porque a mulher independente é muito importante para mim, a mulher livre, independente e profissional, já que eu tenho também a Libra no meu meio do céu, né, que rege a minha Vênus, né? Então eu tenho foi muito desafiador para mim a maternidade, porque ao mesmo tempo que eu não conseguia ficar só no trabalho, eu também não conseguia ficar só na maternidade, né? Eu precisava estar nos dois, mas a gente não consegue. Então, o equilíbrio da maternidade com a mulher independente, profissional, foi um grande desafio, né? No começo, para mim. E eu conhecendo o meu mapa, né? Que facilitou muito eu conhecer o meu mapa e ter esse entendimento desse novo momento da minha vida, eu acabei saindo do trabalho, eu já não aguentava mais a televisão, é um trabalho que eu já deu, o ciclo encerrou, né? Já deu, eu saí pedir demissão sem saber o que eu ia fazer. Na verdade, foi assim: eu não quero mais isso, vou cuidar do meu filho e vou tentar, né, ficar com meu filho. É óbvio que eu não consegui ficar só com meu filho, né? O trabalho é muito importante para mim. Então, eu fui lá, eu tenho Saturno na casa 10, além do Capricórnio ascendente também, né? além do Capricórnio ascendente, né? E tenho ainda a Plutão na minha casa 10, tenho Júpiter na minha casa 10. Então eu precisava trabalhar, precisava trabalhar. E aí eu ainda estudando astrologia, estudando, só que eu não tinha muita coragem de engatar mesmo só na astrologia, né? Foi desafiador. Eu abri uma loja. Eu vou abrir uma loja de brinquedos educativos. Ali na loja de brinquedos educativos eu posso ter o meu filho, vou trabalhar, tenho o contato com outras mães, esse universo materno, que eu gosto de produção, eu gosto de gente, né? Eu gosto de estar ali com pessoas, de conversar. Então, fiz toda uma loja com essa proposta e lá eu comecei a atender. Aí eu fiz uma salinha. Fiz uma salinha lá no Sobrado, na Vila Mariana, que eu aluguei e montei. Fiz a salinha, lá comecei a atender meus primeiros atendimentos, né? Eu fiz, foi muito interessante. Eu tinha um astrólogo que é um grande amigo meu que me ajudou muito em supervisões. Eu lembro direitinho dos meus primeiros atendimentos. Eu tinha 3 mapas para fazer, os 3 mapas estavam ali. Eu marquei a supervisão com ele, ele ia até lá. E eu atendia, mostrava para ele tudo que eu ia falar pro cliente, né? E ele, tá certo. E aí ele ia me direcionando para ver se eu estava indo no caminho, né, com medo, os primeiros atendimentos, aquele frio na Ah, sempre barriga, dá. um friozinho na barriga. E aí foi indo lá na loja, eu fui atendendo, comecei a atender ali. E aí, organicamente, Robson, que não foi uma coisa que eu procurei, o mapa infantil começou a surgir. Eu falava, eu sou astróloga, você faz mapa astral infantil? Eu queria fazer o mapa do meu filho. E ali eu comecei a sentir, na verdade, uma procura muito grande de mães que estavam passando por uma situação muito parecida com a minha.
porque largaram uma profissão, ou a maternidade chegou e não sabiam lidar com a família, não sabiam lidar com a mulher que acabou ficando num cantinho e a mãe dominou aquele momento da vida dela e ela não sabia como lidar com aquela criança. Então eu comecei a atender muitas mães. Mães que queriam se entender, queriam se recolocar no mercado, já com essa nova persona, né? Não só uma mãe, uma mulher, mas também uma mãe. E eu comecei a atender junto o mapa astral da mãe com o mapa da criança. Começou a fazer muito sentido para mim, e naquele momento a astrologia tomou uma proporção maior de prazer do que o da loja. Engravidei de novo, nasceu a minha segunda filha, veio a pandemia, 2020. Tanta coisa em Capricórnio, né? E pegou assim, De cheio, de né? cheio. Perdi meu pai, pegou de cheio. Foi assim, um ano bem desafiador para mim. Fechei a loja, falei, não vai, isso não vai ter volta, não vou ficar aqui nessa loja. Fechei ela. Hoje eu não tenho vontade de ter um lugar físico. Né, eu não tenho vontade, né? Acabou sendo acho que virou a página para muita gente, né? A Sim, pandemia. certamente. E aí eu comecei a atender em casa. Comecei a atender em casa só como astróloga. Aí eu E mais mapa infantil. mapa infantil, mapa, muitas mães me procurando, e aí, aí o leque abriu, sabe, Robson? Aí começou. A mãe, eu atendo a mãe, aí a mãe, eu acho que seria muito legal você fazer o mapa do meu marido. Vou pagar o atendimento para ele. Aí já vem, paga o atendimento, abre a câmera, ele com aquela cara, né? Comecei a atender bastante os maridos, as famílias. Aí comecei a fazer sinastria. Eu faço também bastante sinastria com os dois, mapa infantil, dinâmica familiar. E aí estou na trajetória, assim. Hoje eu faço bastante mapa infantil, bastante mapa para mães, né? Principalmente para se recolocarem aí no mercado. Atendo bastante adolescente também, mas também atendo bastante casais, homens também que me procuram. O leque tá aberto. Né? Tá aberto, mas eu gosto de mapa infantil, é um caminho que eu encontrei organicamente, eu não procurei, e eu gosto de fazer, eu gosto bastante de fazer. Você resolveu aquela questão do conflito que tinha entre mulher e mãe. Sim, Você uniu as duas coisas e ensina as pessoas agora como lidar com essa questão todinha. E você também se resolveu bem nessa questão de mãe, mulher e astróloga também, como profissional. consegui, Robson. Eu acho que hoje, principalmente na idade das crianças, né? Que eu acho que passou, eu ativei aquela casa, a casa 4, né? E eu tô sabendo lidar, passou essa fase mais conflituosa, né? E agora, né, Plutão entrando em Aquário, para mim é muito bom esse ingresso para o meu Certamente. mapa, é muito bom isso. Então, assim, eu acho que eu tô numa fase, lógico que bate, né? Porque o mapa ele tá sempre vindo, né? Porque é o nosso mapa, a nossa essência. Então ele sempre vem esse conflito em alguns momentos. De, será que eu tô legal? Será que eu não tô sendo uma boa mãe? Isso daí é uma dinâmica, acho que natural para a vida, né? Que eu vou ter. Mas eu consegui resolver. Eu acho que eu consegui porque eu não tô nem tanto num mercado, batendo cartão, horas num trabalho, e volto para casa depois de 12 horas. Não estou nessa posição, que era a minha posição antiga, quando eu trabalhava com produção. Produção é uma loucura, às vezes mais de 12 horas de trabalho. E também não estou nessa vida só casa, só família, só mãe, só materna, que também, para mim, também, eu estava ali, mas querendo, buscando também Você o conciliou profissional. brilhantemente as duas condições que você tem no seu mapa. E é Consciente. interessante, a gente percebe bem claramente, né? Tensões que você tem no mapa, você resolve e dá resultados. Então, Sim. essa tensão que você tinha, não tem mais. Você tem uma. Olha, logicamente até tem a tensão, mas uma tensão você gerou potencial e hoje você usa essa condição perfeitamente bem. Sim, É bem interessante, sim, né? é bem Mas me fala interessante. uma coisa: você teve esse conflito também entre mãe, mulher, profissional, tudo mais. Mães te procuram também. As mães que te procuram são da sua idade, mesma geração, como é que é? A maioria da sua A geração. maioria, a maioria. Tem mães mais novas do que eu, porque eu não pareço, mas eu tenho, já vou fazer 43 anos. Vou fazer 43 anos. Meninas de tudo. Mas tem mães assim, mães novas. Tá. Muitas mães novas me procuram. Novas assim, meu filho tem 1 ano, 2 anos. Então, né, uma geração aí de mães de 30 anos, 20 e poucos anos me procuram. Mães da minha idade, tenho muita indicação até da escola das crianças, que acaba tendo a mãe de um, que sabe que eu sou astróloga, e aí tá no dilema, né? A criança está acabando o infantil.
Em que escola eu vou colocar essa criança? Vou para uma escola tradicional? Vou para uma escola mais Waldorf? Vou para uma escola, né? Qual linha de escola que eu vou colocar essa criança? Aí vem fazer o mapa para direcionar, para entender melhor, né? Então, eu tenho muitas mães da minha idade também, mas a maioria mães novas eu atendo. Me fala uma coisa, mudou muito o mundo em todos os sentidos, Sim. tecnicamente, profissionalmente, emocionalmente. Mudou também a maternidade, o jeito que ela se coloca também. Se as mães que te procuram para até entender como se for o mapa dos seus filhos, o que que elas têm mais dificuldade atualmente, né? Na relação trabalho, mulher, mãe, vida, quais são as dificuldades, ou como funciona a criança, como lidar, quais são as dificuldades que elas têm mais atualmente? Olha, a maioria que eu sinto, elas me procuram pela dificuldade delas, de não sabem lidar com a maternidade, com o casamento. Muitas me procuram porque não sabem lidar com o casamento, não sabem lidar eu quero sair, o meu marido quer sair, o meu marido não entendeu, não está entendendo o que está acontecendo comigo, esse momento que eu estou vivendo, e nem eu estou entendendo direito como lidar com essa criança. É interessante que muitas me procuram nessa busca, primeiro, materna, me procuram primeiro pelo mapa infantil. Quero fazer o mapa infantil do meu filho. Aí eu começo a conversar e aí eu já percebo. Eu acho que é interessante fazer o seu primeiro. Vamos entender quem você, para depois a gente entender essa criança, porque eu acho que vai ser importante. Aí eu vou nessa linha de entender essa mãe, compreender esse momento que ela está vivendo, e normalmente tem muito choro, tem muita, porque é uma mudança muito grande, né, Robson? Sim, A mudança, a maternidade, ela é muito grande na vida da mulher, uma mulher que, principalmente o primeiro filho, né? Então, me procuram muito nessa angústia mesmo, de entender dentro do mapa. Muitas migram para outras profissões, muitas, eu não quero mais. Aí o mapa tá ali, tá falando no mapa. Ó, você tem uma caminhada que provavelmente estamos vivendo um ciclo que tá ali pegando sua casa 10. Provavelmente tem uma mudança profissional na sua vida. Vou entender um vocacional aqui, como que você pode para equilibrar esses dois lados. E depois eu vou pro mapa da criança. Tem algumas mães, isso é recente. Há pouco tempo, eu estou atendendo um público muito de adolescente que está na dúvida do vestibular. sim. E aí eu estou atendendo a criança. Já, a mãe já me fala o que está acontecendo e vou direto na criança para entender o que. Ah, eu não sei o que eu vou prestar. Eu não sei se eu presto isso e aquilo, né? E é muito também engraçado, interessante que muitas crianças, adolescentes já sabem o que elas querem, mas têm medo. Tem Medo? medo. Eu pego alguns mapas de crianças assim, com um Saturno de um, que às vezes já está ali explicado. A mãe, ela pensa uma coisa dessa criança, a mãe tem uma expectativa nessa criança, mas no atendimento, na conversa, quando eu vou direcionando, olha, e você provavelmente tem uma probabilidade grande de você ir para esse lado, você gosta disso, né? Me conta um pouco, eu vou pegando, vou entendendo como esse adolescente funciona para até direcionar. E aí eu vejo uma insegurança, eu vejo um medo, eu vejo uma cobrança para cima até da família, sabe? Que tem um receio de falar o que quer para a família. É muito interessante. Os últimos atendimentos que eu tive com adolescentes, essa dinâmica fluiu muito. Interessante, né? Essa geração é a geração que chama de alfa, né? Ou não? Já geração de alfa, isso. E essa geração, bom, tem uma coisa, você pega públicos muito próximos, né? Especialmente a geração Millennium, a Z e a Alpha agora, que são os adolescentes, né? Sim, Agora, essas dificuldades que essas mães estão tendo agora da geração, pode ser a geração Z, acho que é Z, sim. enfim, 25, 30 anos, por aí afora. Plutão Escorpião, Plutão e Escorpião, né? E Netuno acho que é Aquário também, é isso que é isso, né? sim, Essa geração ela tem um pouco de dificuldade em entender e escolher entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida enquanto mãe. Tem essa divergência, essa dificuldade, né? E sim, elas se procuram mais para entender como conciliar tudo isso. sim, E essa conciliação você consegue administrar como entre uma mulher que de repente é de uma geração, estava até falando no almoço comigo meu, as gerações antigamente eram bem maiores, era 20, 30 anos, né? As gerações hoje são mais curtas, pega de 5 anos, 10 anos, no máximo isso, né? sim, Então você pega uma mãe que é de uma geração, uma criança que é de outra geração completamente diferente, né? E um adolescente que é outra geração ainda bem diferente. Essa conciliação dessas gerações é complicado, é complexo, né? E você, com a astrologia, você consegue conciliar
tudo isso, né? Sim, eu consigo direcionar, né? Porque é surpreendente às vezes para a mãe escutar a diferença. Porque é natural, quando a pessoa não está acostumada com astrologia, não, quando parece, abre, né, um leque de possibilidades que fala, nossa, é como se fosse um espelho que você mostra, né, Robson? É Exatamente. um reconhecimento, né? É um autoconhecimento ou um reconhecimento? Que a pessoa se reconhece naquele atendimento. Certamente. E aí, quando você vai falar o seu filho, aí já tem, nossa, é verdade, a alegria tem, concordo, tem isso. Ele tem essa diferença. Aí, quando eu já entro até em pais, na educação, você é desse jeito, mas você vem de outra geração, de uma geração de pais que também tinham um outro tipo de dinâmica, O tipo de um postura, outro né? tipo de postura. Sim, Agora, você lida com os pais também, né? sim, Tem uma coisa interessante, né? A gente fala muito da dificuldade da maternidade, né? O homem não tem nem ideia do que é maternidade. Passa longe desse tipo de coisa, né? Os problemas, dificuldades, alterações comportamentais, sociais de uma mulher quando se torna mãe também por aqui. Você atende os pais, né? Quais são os problemas que esses pais têm com relação aos seus filhos e até em família? Que também é de uma geração que tem meio conflituosa nessa posição social, comportamental e pessoal também. Como é que são esses pais? ó, o que eu sinto dos pais, tá? É muito difícil os pais, quando eu atendo, pelo menos os que eu atendo, tá? Posso estar, tô falando dos meus atendimentos. Eles me questionarem muito sobre os filhos. Eles questionam muito sobre as mulheres, sobre as mães. Como lidar com essa mãe, Que é a esposa que é a dele. esposa? Porque eles estão sentindo que essa mãe mudou, Não é mais a esposa, não é né? mais a Agora é a esposa. mãe, que é uma mulher que se tornou mãe, Isso. E aí, aí entra muito a sinastria também, que eu acabo fazendo, e é muito interessante, porque na sinastria, às vezes até no atendimento mesmo infantil, quando eu faço para o casal, mãe, é mais mãe, né, que me procura, mas às vezes o pai tá junto. E quando o pai tá junto e eu pego o mapa do pai, eu já vejo ou mais ou menos o mapa dos dois, e aí eu falo da criança, mas eu também entro um pouco nos dois, que às vezes esse pai tem sei lá, uma Vênus em Áries, ele não entendeu muito o que está acontecendo com aquela mãe que tem uma Vênus em Câncer, que acaba se abdicando mesmo, abraçando a causa materna de uma maneira que esse pai, às vezes, ele sofre. E essa mãe também não está percebendo que é um sofrimento porque ele também não está vivendo toda essa questão hormonal que ela está vivendo, e ele também tem um outro mapa. O mapa dele é diferente do mapa dela. É um outro mapa, é uma outra percepção, ou até o contrário, né? O pai que também está muito ali vivendo a criança, vivendo tudo isso, e a mãe que sofre muito porque não está conseguindo lidar com tudo aquilo, com toda essa pressão materna. Mas eu nunca encontrei um pai muito preocupado com entender a criança. Normalmente o pai está muito preocupado em entender o que está acontecendo com aquela família, relação, né? com a relação. É É isso. interessante, né? Eu sou da geração Baby Boomer, bem mais antiga, né? A minha mulher, você conhece a Luísa, né? Nós casamos, né? E ela trabalhava no hospital, que ela é enfermeira inicialmente, né? Então ela tinha aqueles plantões doidos, né? De 12 por 36 por aí afora, né? Então, por conta disso, acontecia. Eu, com meu filho, né? Estava sempre com ele. Então, quando tinha reunião de pais, né? Eu ia, só tinha mães. Né? Mas então o pai, de fato, o pessoal tá estranho, olhava assim, o único pai que estava por lá, em todas as reuniões, né? Vez ou outra, a Luísa ia também nessa condição. Então teve essa proximidade. Então, pessoas estranhavam um pouco um pai, de repente, conversando com a professora e tudo mais. E quando eu tinha momentos que eu encontrava com os outros pais, quando tinha festas, coisas assim, né? Eu via que os pais eram muito distantes, eles ficavam meio que deslocados na festinha, olhando assim de longe, né? Da minha geração, lógico, né? Porque não tinha esse conceito de que era ser um pai, né? Sim, Porque talvez, eu pensando bem, a geração minha, baby boomer, né? Teve pais que passaram por muitas dificuldades. Então, não foram pais tão próximos. Lógico, não todos, evidente, né? sim, Então, fez com que nós, dessa geração, da minha geração, nós não soubéssemos muito bem como era ser um pai. Porque não tinha uma referência anterior. E sim, se virava do seu jeito, lógico, né? Não todos, lógico, né? E é uma coisa que é interessante, né? Eu vejo que, eu não atendo mais em astrologia, mas os últimos pais que eu atendi, né? Eles tinham essa condição, muita preocupação, né? Em ele como pai, né? Ah, e preocupação com ele lidar com o filho, né? sim. Uma vez me perguntaram, mas como é que você educou seu filho?
acredito que tem uma boa relação com meu filho, né? Mas como é que você educou seu filho, né? E que método que você utilizou? Quais os sistemas que você utilizou? Até eu lembro até hoje, me perguntaram, eu falei, olha, eu cozinhava ovo, dava comida e via televisão com ele, o que eu fazia, né? Mas deve ter um jeito fácil de entender como é que são essas crianças, para você entender melhor todas elas. Esses pais que eu atendia, né? Eles são hoje da sua geração, né? Sim, Então eles têm essa dificuldade, como é que eu vou lidar com o filho, enquanto eu ser pai, né? sim. Então, perceba essa condição. O que que é ser um pai, afinal de contas, né? Mas ficava meio que distante dessa condição, só, observando tudo isso. Esses pais mais jovens, agora que têm 30 anos, por aí fora, também tem um pouco disso? Como é que é a situação desses pais atuais agora? Eu não sei, Robson, não sei se vou te falar uma coisa, não sei se eu estou falando uma que faz sentido, né, para você, que foi meu professor e astrólogo há tantos anos. Eu acho que quando a pessoa procura um astrólogo, ela se identifica muito com aquele astrólogo, com a Sim, pessoa, com o ser humano, né? Por isso ela quer escutar da boca daquele ser humano. Eu não sei se eu não tive muitas experiências de homens me procurando, talvez você por ser um homem sim, bem é, mais. e acaba falando como você, como pai, Robson, astrólogo, né? Tô indo numa consulta e acaba buscando, porque eu não tive muitas experiências de homens me procurando para entender, com esse entendimento. Tive sim de homens me procurando homossexuais. Tive dois homens, o casal homossexual com um filho, me procurando para entender mais a questão, mas homens heterossexuais eu não tive me questionando muito sobre qual educação. Já tive casais, mas a mulher fala e o homem quieto. Tá na cara que a É uma mulher coisa, fechou o é uma coisa atendimento. estranha, né? Esquisito, a mulher fechou o atendimento e o marido tá ali quieto, escutando, só escuta. Às vezes pode ser que eu esteja enganada. Ele podia estar com vergonha de fazer uma pergunta e ficou ali só observando o assunto. Mas eu não tenho história, não tenho para te contar nenhuma história de um pai mesmo preocupado e querendo saber talvez ainda. Talvez eu ainda, nessa minha caminhada astrológica, talvez eu ainda venha encontrar um pai me perguntando. Mas eu não tive mais mãe. Você comentou uma coisa interessante, que você tem pais homossexuais que têm filhos, né, adotivos, né? Eles têm essa maior preocupação. Tenho muitas, e mães também, mas assim, depende da configuração familiar, porque tem Lógico. também família que é só, tem muita mãe solo. Eu Sim, atendo sim. tem muita mãe que é solo, que Mas mesmo assim ela tem aquele padrão, mesmo que biológico, bioquímico, de ser maternidade, da maternidade. sim, Agora, quando você coloca que esses casais homossexuais, homens, né, que têm filhos, buscam entender e buscam astrologia, né, e os heterossexuais nem tanto, dá até a impressão que, né, os homens homossexuais incorporam mais o que é o ser feminino, o ser mãe. Não por causa da sexualidade, sim, mas incorporam a sensibilidade, a preocupação. Ou seja, esses homens heterossexuais, não vou dizer todos, lógico, não é uma coisa tão normativa assim, têm a dificuldade até de aceitar a sua própria sensibilidade. concordo. A sua própria sensibilidade até deve se expor. Eu quero cuidar de uma criança ou de um filho, né? Essa é uma condição que já vem de séculos, mas esses últimos tempos, né? Mas ficou mais formatado ainda. O homem heterossexual, ele é homo, ele é o macho, né? O alfa, né? Ainda tem um pouco disso ainda, mesmo a geração mais jovem tem isso, por sinal, né? E de repente não sabe lidar com essa parte mais feminina, mais essa parte mais sensível, que é até um pouco da maternidade, essa condição. E isso faz talvez que tenha essa condição, mas as mães procuram. E, ó, vem aqui também escutar um pouco dessas coisas por aqui. E vem Isso, um pouquinho. acontece muito isso, os homens, eu atendo homens, mas para entender, assim, os homens eles querem compreender o trabalho, a maioria. Mas o Pois meu é. trabalho é alegria. Mas você está vendo aí o próximo ciclo? Você me fala, tal dia eu vou ter uma reunião. Eu atendo muito homem nessa questão mais direcionada para entender previsões astrológicas. Assim, eu estou brisando aqui com você, Sim, Robson, sim. né? Estou brisando nos atendimentos nas minhas experiências. Assim, querendo entender o profissional. Querendo muito entender o profissional, ou entender a família, a estrutura familiar.
Sabe, a estrutura, minha mulher não tá bem, ó, meu filho não tá legal, mas não essa questão, mas como que eu vou direcionar minha criança, para qual pedagogia, como lidar com aquela. E é muito difícil, eu não tenho essa procura. É muito a mulher me procurando isso que você falou. E o homem, vem cá, escuta, tá escutando o que a Alegria tá falando? Você escutou o que ela falou? Pesado isso, né? Ó, o mapa do nosso filho, ele é assim. E às vezes tem um aspecto desafiador com o sol, né, que eu vejo ali. Lógico, né, eu tenho muito tato para falar nos meus atendimentos, né? Principalmente quando eu estou falando da relação pai, mãe e criança. Mas você percebe também na relação do mapa da criança que tem às vezes um desafio maior com o pai, um desafio maior com a mãe, no Sim. mapa da criança. E eu tô com o pai e com a mãe na minha frente, né? E eu tô vendo o mapa desses pais também. Então é tudo, é uma união de três mapas, né? Sabe que quando eu atendia muitos homens, e realmente, muitos homens eu atendia também. Lógico, vamos pensar assim, e quem busca astrologia são mais mulheres, mas eu tinha um bom número de homens que eu atendia. E esses homens, a maioria que eu atendia, né, tinha preocupação profissional. Sempre tinha. Mas sempre tinha preocupação emocional. Vinha também. Emocional, né, afetiva, amorosa, a relação com o filho, como lidar com o filho. E muitos tinham problemas com seus filhos, que não sabiam lidar exatamente como. E talvez por eu ser homem também, existe essa abertura. É. Então, comigo saberia um pouco mais, né? Se falar mais, pode ser. Talvez nesse sentido, né? E mesmo assim, das últimas vezes que eu atendi homens até os seus 30 e poucos anos, né? Pra você pensar. E esses homens, né? Eles tinham essa preocupação, essa dificuldade. Eu não sei como ser pai, eu não sei como passar essa informação aos meus filhos, né? E até alguns homens mais amorosos, mais carinhosos, tinham esse padrão. Eu tenho essa preocupação. Você seria um bom pai? E me perguntando, mas como é que você educou o seu filho, né? Ah, isso Né? é muito legal, Robson. É, Eu acho muito bom o homem se preocupar com isso, porque mas eles me procuravam um homem para poder fazer esse tipo de coisa. eu acho que tem a ver de buscar um astrólogo que você se identifica com aquele astrólogo. Às vezes você quer falar com aquele astrólogo. Ah, não, mas tem pessoas que, quero o atendimento tal. Eu falo, olha, eu não sou muito especialista nisso, mas eu Exatamente. vou te passar um colega que é especialista. Alegria, eu quero falar com você. Eu quero você. A pessoa às vezes quer escutar você, a sua interpretação. Eu acho que talvez esses homens queriam um Robson. Não sei, tô brisando, Bem né? possível. Não, É, é bem isso mesmo. é, Agora, você também entende sim. alguns pais, né? Não todos, mas alguns pais. Ahn, como você direciona o pai a entender como é o filho no mapa dele, ou outras questões, como você lidaria com o pai? Como pai, Como pai orientar um pai a melhor relação com o filho. eu vejo muito o mapa da criança, né? O Sim. mapa da criança é essencial junto com o mapa desse pai para entender a relação deles. E eu vejo muito a casa 5 desse pai, como que esse pai ele é na questão ser uma pessoa mais prática, ser uma pessoa mais brincalhona, se tem essa coisa mais brincalhona, ser um pai que tem muito prático, muito reativo, né, para entender como lidar com essa criança. Vejo a lua, né? Então eu vou vendo muito a sinastria desses dois mapas, né, desse pai e dessa criança. Você chega a olhar, ó, eu pensando por aqui, você chega a olhar no mapa de um pai, como ele foi, como ele será como pai, lógico, né? Sim, Mas como ele teve o pai dele, a relação dele com o pai, sim, você também vê essa condição. Também vejo. é importante ver isso no mapa de uma criança, aliás, nessa mapa de relações, como esse homem teve o seu pai, Vejo os aspectos do Sol, eu o vejo do pai, no né? Papa do Pai, às vezes um Plutão mal aspectado, acontece, tem coisas, histórias que se repetem nos Sim. atendimentos, né? Tem às vezes um Plutão mal aspectado e tem esse pai tem uma ausência de pai. É muito comum, às vezes, o pai ter uma ausência de pai e tem a dificuldade de como ser pai se ele teve uma ausência de pai. E muitos pais, se a gente pensar, são também de gerações que o pai era muito só do trabalho, né, Robson? Sim. E aí tem esse sofrimento, mas eu vejo sim, eu vejo como o que ele traz de ancestralidade, o que ele traz na raiz dele, como referência, né? O que ele teve na infância, o que é uma casa quatro, como essa casa quatro, o que tem dentro dessa casa quatro, né? Os aspectos desse sol, eu entro ali também para entender essa infância desse pai, para ver como que ele se enraizou ali
conseguir o que ele introjetou enquanto ser um pai também, né? ser um pai também. Que depois ele passa para frente, adianta essas condições também. Ele vai passar para frente o que ele aprendeu, o que ele tem como referência, pelo menos. O que ele tem como Das referência. mães, a A mesma mesma coisa. Você coisa. vê o pai e a mãe ou mais a mãe? Eu vejo o que da mãe, A mãe do mapa de uma mãe, você vê a relação de mãe ou do pai também? eu vejo de mãe e de pai Dos dois, também, né? de pai também, e de pai até para entender relacionamento entre homem e mulher também. Tá, Eu vejo também a relação, o que que tem de referência de pai e de mãe. Como foi a relação até familiar desse pai e dessa mãe, que a gente consegue ver também no mapa. sim. Consegue ter essa ideia, né? Eu vou perguntando, né? Vou questionando, e aí eu vou tendo as respostas. É por isso que eu falo muito um espelho, né? O mapa. Que a gente vai olhando, vai questionando, vai tendo as respostas, isso é isso mesmo. Aí vou indo até cutucar ali embaixo para entender. Aí depois o mapa da criança, do filho, você vê, lógico, ele sendo formado pelos seus pais. Então você vê no mapa do filho como ele será, a visão que ele tem dos pais. Mas eu não falo muito sobre isso, sabia, Tá, como é Robson? que se faz? Eu observo essa questão mais de observar aspectos de sol, aspectos de lua, eu observo, mas eu falo mais, porque isso daí eu acho que eu falaria para essa criança quando essa criança crescer. Tá. Eu acho, assim, como eu trabalho, eu olho mais o mapa da criança, como esses pais vão direcionar essa criança. Então, eu vejo mais a casa 3, Mercúrio, Lua, né, Vênus, para direcionar essa criança para essa criança e os aspectos que eu vejo da sinastria do mapa da criança com os pais. Faço a sinastria do mapa dos dois. Às vezes eu pego um ascendente, um Marte que pega no ascendente da criança, sabe, para entender a relação deles. Mas falar mesmo de aspectos de Sol e de Lua da criança, Para os pais, né? para os pais eu não toco tanto assim, do tipo, eu vejo às vezes eu sei que aquela mãe, ela é um pouco desafiadora para que tem um Marte desafiando ali a Lua. Né? Então, essa Da criança criança. é. Então, se eu toco nisso, não é uma coisa que eu desenvolvo muito. Às vezes eu falo muito por cima, porque eu não quero que essa mãe fique preocupada com isso. Eu não quero causar uma preocupação do tipo, essa criança vai sentir que eu vou causar um atrito, porque eu tenho um Marte mal aspectado ali nessa lua. Certamente. Porque eu acho que por isso que eu percebo assim, qual o sentido desse atendimento? Eu não quero causar um mal-estar nessa mãe nem nesse pai. Eu quero que termine o atendimento e eles saiam desse atendimento com o coração tranquilo e conseguindo direcionar essa criança. Agora, a história de como essa criança vai receber tudo isso, aí É delicado é isso, né? muito delicado, eu acho. Quando essa criança crescer e quiser entender, porque assim, eu tenho dos meus filhos, tem vários desafios de mãe de lua. Como mãe, às vezes eu me controlo. Eu vejo que o meu mais velho tem um desafio enorme de mãe, de Marte. Eu sou brava com ele? Sou. Às vezes eu dou umas. Aí me vem esse Marte na cabeça, mas eu sou astróloga, tudo bem, Você consegue administrar isso eu tudo. consigo, não é? Eu tenho esse entendimento, mas uma mãe que me procurou para entender o filho, para sair do atendimento questionando e com medo de. Não, 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 isso eu não quero. É uma coisa que é até delicada e preocupante até. Não sei preocupante, mas você tem que ter atenção. Você não lê o mapa de uma criança do mesmo modo que lê o mapa de um adulto. De jeito algum, né? Tem uma questão que é bem interessante, até falo para os alunos que fazem curso aqui na Gaia, né? Que querem fazer mapa de criança e de seus filhos até, né? E ler mapa de crianças para outras pessoas, amigas, tal, eu sempre falo, tem que ter atenção e cuidado com isso. Que tanto que a matéria Astrologia da Infância e Adolescência é a última matéria do último semestre, né? Que tem que ter muita informação para isso. E, lógico, saber como lidar ao passar a informação para os pais, como é o seu filho, né? Não vai ler uma casa 10, uma casa 8 do filho para os seus pais. Tem que ter esse cuidado. Sim. Qual a abordagem que você dá com mais ênfase quando você lê o mapa de uma criança para os pais? O que você dá de mais ênfase? No mapa de uma criança para os pais, eu falo, eu observo muito mais como essa criança funciona na época escolar, no emocional, nas primeiras experiências, né? Às vezes com uma adaptação numa escola, ou adaptação com a babá, ou adaptação com a avó, né? Observo muito como essa criança funciona mesmo, as reações dessa criança, porque os pais que me procuram são pais que não entendem nada de astrologia.
Então, se eu falar, essa criança tem uma lua em câncer, tem uma Não lua em vai entender nada. não vai entender. Aí eu faço essa leitura desse mapa, vou falando dessa criança e aí vem. Nossa, é verdade. Não, mas ele é chorão, alegria. Eu não consigo entender, chora por qualquer coisa. E aí eu vejo uma mãe super prática. Uma mãe que é prática, uma mãe que é muito. Por que que tá chorando? Uma mãe que não consegue entender que aquela criança, né, precisa de um tempo, precisa, né? E às vezes é o contrário. Às vezes é uma mãe também muito emocional, ou um pai muito reativo, né? Com uma questão, um Marte em Áries, a gente vou entrando no mapa, e aquela criança que é uma criança mais prática, uma criança que não. Uma criança que tem dificuldades em lidar com rotina, ou ou também com imprevistos, que precisa estar. Então, eu pego muito mais as características dessa criança, a sinastria desses mapas, como esse mapa, como essa família funciona, para direcionar esse atendimento. Eu sigo muito mais nisso. Eu não vejo um vocacional da criança. Já tive, né? Já tive pai, mãe que perguntou, mas vai estudar, vai trabalhar com o quê? Eu não tenho nem ideia com que seu filho vai trabalhar. Não é o caso, Tem, né? não é. Quando o seu filho, né, crescer, se um dia ele quiser, né, um direcionamento vocacional, é uma coisa, mas não é isso. Não importa. Né? Os ciclos também que essa criança está vivendo, eu entro também um pouco nos ciclos, que foi até o tema da palestra, que eu falei bastante, para entender os ciclos que a criança está vivendo, para também direcionar melhor essa criança. Então, eu vou muito em como essa criança funciona, como essa criança reage e o momento da vida que essa criança está com a sinastria do mapa da família, para entender. Às vezes tem irmão, às vezes, eu tenho um irmão e os filhos são muito diferentes. Esse irmão também funciona de outra maneira. Então, eu já entro também nesse mapa do irmão para entender como essa família funciona. Você consegue fazer essa dinâmica todinha também. Eu vou em casa 3, vou muito em casa 3, ascendente, eu estou muito ali no ascendente, eu vejo muito casa 4, casa 5, né, Vênus, diversão, que faz essa criança feliz. Certo. Me fala uma coisa, adolescente, você também faz o mapa Faço. Eu para os gosto, eu pais ou gosto até também. qual idade você começa a atender? Ah, não, eu começo a atender o adolescente. Já aconteceu também do pai ele quer estar junto. Eu falo, não, não dá. Não dá, eu vou atender o seu filho. Porque aí eu vou atender a criança. Até assim, a partir de uns 13, 14 anos, eu já atendo a criança. Tá. Né? Atendo, até faço o mapa de um adolescente pro adulto, mas também direcionando Algumas restrições algumas. naturais. Porque eu acho que é muito sério você falar de um mapa. Eu acho, assim, já também tive muitos pedidos de eu quero fazer uma sinastria. Ah, tudo bem, me passa os dados, tal. Aí chega, mas meu marido não vai participar. Ele tá sabendo? Não, não. Então, não, né? Então, eu não vou fazer a sinastria. Claro. Porque, né, eu vou falar de um mapa, eu tenho que falar de um mapa para a pessoa tem que saber que eu estou falando do mapa dela, né? Então, eu acho isso, não acho isso correto. O adolescente, então, depois de 14 anos, já lê diretamente para ele, Diretamente para ele. né? Diretamente, Como é que uma você fala pessoa. para os pais que não vê o mapa do seu adolescente para você? Não, eu falo que não faz sentido. Eu falo, olha, mas no qual sentido? Por que que você quer que eu participar do atendimento? Porque o seu filho ele pode ficar bloqueado. Ele pode não vai querer falar com o pai junto com a mãe. Eu vou conseguir, vai ser muito mais rico esse atendimento se eu conversar com o seu filho sozinho. Depois eu dou feedback para os pais. Sim. Normalmente, depois eu dou um feedback. Ou eu faço um atendimento, um bate-papo, ou mando um áudio ou uma ligação para dar esse feedback para os pais. Porque o adolescente não me procura. São os pais que me procuram para fazer o mapa do adolescente. Já, quando eu atendia, parece que décadas atrás, né? Bom, eu parei de atender por causa de questões da Gaia mesmo, de gestão da Gaia. Mas me aconteceu de adolescente me procurar. Já te procurou, Já Robson? aconteceu pouquíssimas vezes, umas 2 ou 3 vezes, adolescente, mas adolescente com 16 anos, Já aí quase. já diretamente com os pais, né? Mas uma vez que a mãe trouxe um adolescente, que tinha 14, 15 anos, né? E me disse que ele queria ler o mapa comigo, né? Aí veio a mãe com o filho, né? Trouxe de carro e tal, né? Aí quando foi para minha sala subir adolescente, eu vou indo junto. Falei, não, você não vai junto. Mas eu tenho que ir junto, né? Aí perguntei para o adolescente, você quer que a sua mãe sobe? Suba? Falou, não. Então, desculpe, só não vai subir então. E fiz o mapa só com ele, certamente, né? Mas depois passou o tempo e comecei a passar mais para quem entende mais essa de ênfase adolescência, que é a Patrícia Boni, e você, lógico, também que faz brilhantemente seu trabalho. Então você faz uma terapia familiar também.
Deixa ele Faço, ser. Robson. Eu não sou psicóloga, não sou formada em psicologia, mas gosto muito de psicologia. É uma área que eu gosto e faço. Eu faço. Tem muita gente que pede que eu continue, mas não tem como a gente se falar na semana que vem até quem sabe É, mais para não, frente. eu vou dizer a palavra errada, não é bem a terapia familiar, mas a astrologia familiar, Sim, né? Que você tem o pai, a mãe e a relação com os filhos, né? E essa família, como funciona também. sim, eu faço muito isso. É um trabalho que eu faço bastante. É, que é o mapa da família, né? Os Da três família. juntos, quatro juntos que foram nesse sentido, né? Sim. Para ter bons resultados em si mesmo também, né? Sim, para melhorar, porque eu acredito que a astrologia vem para melhorar, né? Eu acho que é para a gente. Por que que a gente vai buscar um atendimento Claro. astrológico? É para se melhorar, é para que a vida é muito rápida, é um sopro, né? É um Então, sopro. sopro. Então, a gente Um sopro. que viva esse sopro da melhor maneira, né, Robson? E é interessante que cada vez mais é muito rápida a mudança, muito rápidas as mudanças, né? Então, em pouco tempo, já muda a geração, muda os desejos e interesses também, naturalmente, né? Você vê, a geração que está nascendo agora, né? Ela já vai nascer num mundo que tem inteligência artificial. Já Plutão em Aquário, né? Tudo diferente, um É mundo novo, completamente diferente, né? completamente diferente. Né? Eu vi outro dia uma reportagem, né? Que da minha geração, baby boomer, né? Que nós somos privilegiados, dizia o jornalista, né? Que a minha geração viu a televisão com tubo com válvula, sem cor nenhuma, e chegou hoje com a internet e inteligência artificial. Então, eu depois pensei, realmente, passei por muitas e muitas fases da tecnologia e da sociedade também. Sim, Eu pensei, os meus pais ainda, minha mãe com 90 e poucos anos, né? Ela escutou o rádio começando também, né? sim. E hoje em dia é muito mais rápido tudo isso. Você vê que a tecnologia do ano passado já está quase que ultrapassada se pensar na que está atual, né? E acompanhar essa tecnologia, que não é só a tecnologia, mas que vai evoluir na sociedade comportamental, também é importante isso. Então, você saber como lidar com os pais, com os filhos, com as pessoas, de modo geral. Sim, mas tá muito rápido, né? É muito Isso rápido até tudo isso, né? assusta, né? Mas me diga uma coisa, você já atendeu adolescentes e você está um tempinho já nessa área. E adolescentes que vão crescendo, você vai acompanhando as suas mudanças, as suas dificuldades, os seus anseios? Aconteceu, Ainda não? Robson, ainda não. Eu atendo, assim, eu acompanho pessoas que, né, já adultos. Adultos, Tá. sim, tem adultos todo ano tá voltando, às vezes de 6 em 6 meses, mas o adolescente mesmo, que é essa fase tão gostosa, que você claramente consegue observar esses ciclos, esses trânsitos, eu não É, tive. vai acabar acontecendo isso. Eu acho que vai, né, nessa Você fazer trajetória. fazer o mapa do adolescente, ele vai crescendo, fase adulto, até E ficar eu, mais eu vou velhinho e vai acompanhando. acompanhando. Eu tive uma sorte, né? Meu filho nasceu, já era astrólogo já, né? Então eu peguei desde criança e até hoje fase adulta, né? Eu nunca li o mapa dele também, nunca fiz isso também. Só acompanho, até quem lê o mapa dele é outras pessoas, colegas meus têm por aqui. Mas fui acompanhando esse crescimento dele, né? E vi toda essa evolução da sociedade através dele também, essa condição. Que é muito legal, É né? muito legal. É muito E você legal. também tem sorte. Você vai ver seus filhos crescendo nessa mesma condição, Sim, pelos seus trânsitos, seus ciclos planetários, seus anseios, suas dificuldades. Mas você agora é mãe também desse eu pessoal também. observo É, até às vezes imunidade baixa, começa ih, ficou doente, eu já vou lá pro mapa, tá aqui, ó, pegou Netuno aqui, tá, e aí você já e percebe. o seu marido, quanto pai, como é que acompanha tudo isso? Ah, ele adora, né? Ele não, ele gosta, mas ele não conhece muito. Então ele vai me perguntando, vai me questionando, mas você tem algum ciclo? E esse eclipse? Eu vi você falando do eclipse? Vai pegar em que lugar da. Ah, não, peraí, pegou teu trabalho, toma cuidado com isso, ó, tá meio confuso para você hoje aqui no seu mapa. Eu dou umas dicas, mas assim, ele não tem interesse em entender, mas ele vem sempre querer entender o momento dele. E Isso ele, ele quanto pai, quer sempre entender as crianças, ele tem essa busca. O Rafa é muito sensível, né? Eu tenho um marido muito sensível. que introjetou essa condição de ser um homem Sim, sensível, o né? Rafa é. O Rafa é. Ele busca, ele quer entender as crianças, ele tem uma veia artística também muito Sim, grande. sim. Ele tem, então ele procura entender.
Ele tá, o meu marido, é interessante, eu falar tanto dos homens, dos pais que me procuram não buscarem isso, mas o pai dos meus filhos, ele tem muito essa percepção, assim, da diferença, ele escuta muito eu falar, então, da diferença da Laura para o Gael, né, a Laura tem uma ascendente em Áries, né, um sol de casa 5 conjunto a Marte, então ele vê essa dinâmica da Laura, né, de não parar quieta, ativa, mas ainda com uma lua em escorpião, né, então tudo é muito grande, tudo é muito intenso para ela. Então ele observa eu falando, às vezes ela tem uma reação, eu falo, ela é assim, não tem, deixa ela chorar, deixa. Ela está vivendo essa lua em escorpião dela. Que Ela legal. precisa sentir, né, essa lua em escorpião. Tá certo. E a gente vai, né, e juntos ele vai também entendendo. A astrologia faz parte Do dia a do meu dia. dia a dia, né, Robson? Do meu dia a E dia. ele, então, ele tem essa questão de introjetou ser pai, mas um pai também amoroso também, ou um pai que tem uma Sim, preocupação também com o seu filho. total. É tal coisa, né, que tem uma geração, ainda continua um pouco essa condição, de um pai entender que ser sensível, ser amoroso, interferir na sua Não sexualidade. tem nada a ver, né? Então ele se separa disso, se distancia, né? E lógico, se complica sozinho nessa condição também por aqui, né? Vamos dizer todos, né? Mas é uma geração que já existia no passado já, né? Da minha geração, dos baby boomers, e anterior também. Mas uma coisa que eu reparei, isso está começando a reproduzir mais uma vez. Existe ainda aquela questão, os meninos hoje em dia, né? Eles também têm que ser alfas também, tem que ser alfas e machos também por aqui. Isso não tem nada a ver com sexualidade, Não né? tem nada a ver. Tem nada Mas a ver. aquela coisa, o mundo passa por uma onda de conservadorismo muito gigantesca. E está voltando esse tipo de conceito. Mas ela vai Que acabar. pena. Isso vai acabar. O tempo vai acabar por aqui, certamente, né? São ciclos, né, Robson? Alegria Almeida. Me diga uma coisa, só para acabou o nosso bate-papo, Que mas delícia. sempre estaremos juntos por aqui. Mas antes de encerrar, um livro ou um filme que você viu há pouco tempo que te chamou a atenção? Um livro, um filme que eu vi há pouco tempo que me chamou a atenção. Nossa, Robson. É... Filme que eu vi há pouco tempo, livro Ou então um filme que você lembra, que você guarda. que chamou a atenção. É, É... Difícil, pera, eu preciso pensar agora, assim, de bate-pronto. É... Sobre infância? então, qualquer coisa, qualquer Qualquer coisa, coisa, qualquer filme. qualquer filme. Ou um livro. Bom, eu vou falar de um filme que eu vi há pouco tempo, né, que me chamou a atenção, que é o Divertidamente 2. E aí, preciso ouvir. Eu assisti esse filme há pouco tempo e me chamou bastante atenção porque esse filme, ele fala sobre a pré-adolescência. A menina, ela entra na pré-adolescência, você sabe um pouquinho a história Sei um pouquinho, sei um pouquinho. Então ela ativa o botãozinho da pré-adolescência e novos sentimentos surgem, como a inveja, como a ansiedade. E aí é muito interessante, eu assisti com meu filho esse Olha filme. que Meu legal. filho fez 10 anos ontem, né, sagitariano, ontem foi o aniversário dele. E aí entra todo esse universo de novos sentimentos. É um filme infantil, Mas um nem filme, tanto, né? mas um filme profundo, de uma profundidade que eu chorei no filme, eu fiquei emocionada no filme, porque sai desse universo só criança, que são os sentimentos, alegria, tristeza, medo, e aí entram os novos sentimentos, né? Que é a profundidade da adolescência que vem aí os hormônios com novos sentimentos. Eu acho que Divertidamente 2 é um filme Preciso assim. ver, todo mundo fala desse filme, eu Ai, preciso é muito assistir. bonito, Robson. Muito bonito, de verdade. Eu chorei no filme, fiquei emocionada no filme, bem bonito. Uma notícia que te chamou a atenção nesses últimos tempos. Eu não vou falar de política. Ou o que Não você vou achar falar de que te política. chamou a atenção. Eu acho que o que está me chamando muita atenção nos últimos tempos é a inteligência artificial. Pode até ser uma, pô, mas todo mundo está falando disso, mas está me assustando. Está me assustando. No começo me assustou, né? Me assusta um pouco a inteligência artificial, tudo que a gente, né? Porque é uma coisa que eu escrevo e aí já me manda um texto pronto, e aí quando você vai ver aquele texto não tem nem pé nem cabeça, né? É uma máquina que não é tão inteligente assim, né? Então, ai, desculpa. Por isso é artificial, né? Não é, então me assusta, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ir contra.
ainda mais com Plutão em Aquário, a gente tem que saber lidar com tudo isso, toda essa tecnologia, tudo que está vindo, abraçar, mas também com critério, né? Mas também não pode ir contra. A minha primeira reação com a inteligência artificial, com tantas notícias que a gente observa de uma voz, né? Você consegue colocar uma voz de uma outra pessoa na boca de uma outra pessoa. Isso para mim é muito surreal isso. Às vezes, o meu marido trabalha com vídeo e ele me mostra: olha isso aqui é real? É real. Não, não é real. Não é real. Estranho, né? Isso é muito esquisito. Então, eu acho que toda essa tecnologia, eu acho que eu sou um pouco quadrada, não é quadrada, mas eu sou capricorniana, né? Eu acho que eu sou É que é tudo muito eu rápido sou demais, muito né? rápido, Robson. Eu preciso de tempo para as coisas. Eu sou uma pessoa do tempo. Eu valorizo o tempo, eu valorizo tudo, né? Tudo tem que ter um tempo para mim. Eu sou muito terra, tem muita terra no meu Tá mapa. certo. Então, eu preciso do tempo. Então, essa velocidade de informações eu acho que eu fui uma das únicas, as últimas do meu grupo de amigos que começou a entrar, mesmo olhar, falar, gente, isso daqui, o que que é isso? Isso existe? Isso assusta. Só que ao mesmo tempo também você não pode ir contra. Claro. Você tem que abraçar e saber lidar, né? Mas eu acho que é isso, toda essa nova leva aí, essa nova onda que vem junto com todas essas notícias que estão chegando com a inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que mexe comigo e me assusta um Tá pouco. certo. Alegria Almeida. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou astróloga, uma eterna buscadora de, pela vida, buscadora de conhecimentos, de querer ser uma pessoa melhor, querer mudar a minha vida, me transformar a vida dos outros. Eu gosto de transformar vidas, eu gosto de ajudar as pessoas com a astrologia. Eu sou uma mãe, sou mulher, sou esposa, sou amiga, sou filha, sou irmã, sou complexa, sou da terra, sou terra, tem bastante terra no meu mapa, sou ar, sou terra e ar. E tenho o meu ritmo, sou uma pessoa que tem o meu ritmo próprio. E quem sou eu? Ai, Robson, que pergunta. Quem sou? Difícil, né? Responder quem sou eu. Sou complexa. Eu acho que eu sou complexa. O que é astrologia? O que é astrologia? Para mim, astrologia para mim é uma grande aliada. Astrologia para mim é uma grande aliada, assim, aliada em todos os sentidos. Aliada para mim, para o meu autoconhecimento, porque com a astrologia eu me conheço mais, eu conheço os meus ciclos, ajuda no meu reconhecimento na minha vida. Com a astrologia, eu conheço o outro, eu entendo que as pessoas são diferentes, cada um funciona de uma maneira, cada pessoa é um universo, então isso me ajuda nas minhas relações, e a astrologia é o meu trabalho. É o meu trabalho, é o meu dia a dia, e é o que eu gostaria e quero seguir até o final da minha vida, porque eu me encontrei na astrologia. Então, a astrologia, para mim, é uma grande aliada. Alegria Almeida. Afinal de contas, aonde é que você quer chegar? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Quero chegar, quero atender muita gente. Eu quero atender muita gente, Robson. Quero atender muita gente, quero construir uma carreira sólida dentro da astrologia, quero envelhecer, que meus filhos cresçam, meus filhos voem, né? Sigam o caminho deles e viver o meu final da vida tranquila e sabendo que eu vivi o meu mapa, vivi as potências dentro do meu mapa. Eu acho que é isso. É certo. Tudo bem se no meio do caminho, né, acontece alguma coisa ou outra, me leva para um lado, me leva para o outro, mas sabendo lidar e sabendo ressignificar a vida, eu acho que essa é a grande sacada, né? Saber ressignificar, né,
a vida, né? As mudanças da vida e ser feliz, né? Eu acho que é isso, né? A gente não tá aqui para quê? Para ser feliz, aproveitar a vida, né? Não Para ser é? alegre, Para ser né? alegre, não é? Ser feliz. Tá Eu certo. acho que é isso. Alegria, muito obrigado por ter vindo. Bate-papos sempre são importantes com os amigos e sempre juntos por aí na vida, como Obrigada. astrólogos, né? E Obrigada, como Robson. colegas. E o povo da Gaia sempre junto. Sim, obrigada, tomando vinho, Muito sim. obrigado e até uma próxima oportunidade. Até. Beijo para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um grande bate-papo com essa menina fantástica, menina, mulher, grande, mãe também, que fez uma palestra brilhante na Astrológica Nova Geração. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima lua cheia. E feliz ano novo. Boa passagem de ano. Nos veremos depois em janeiro. Beijo para vocês todos. Beijo, alegria. Beijo, Robson. Muito Obrigada pelo obrigado. Obrigado a convite. você.